você abre a sua Bíblia, vamos orar mais uma vez e pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, com a Tua palavra, santa, inspirada, que nos ensina e que ilumina o nosso caminho. E pedimos que o Senhor nos fale hoje por meio dela. Abençoe cada alma aqui, Senhor, e edifica a Tua igreja, a Igreja Batista da Graça, na Tua santa palavra. Amém. Muito bem, diz assim o texto da palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você sabe quando você deu o seu primeiro passo? Suponho que não. Mas com certeza os seus pais sabiam muito bem. E eu não tenho dúvida de que tenha sido uma celebração. Pelo menos lá em casa foi. Não é? Quando os nossos filhos deram os seus primeiros passos. Não é? Foi marcante. Hoje os pais até usam aí o celular e os recursos que a gente tem, né, para gravar essas coisas. Mas quando a gente não tinha esses meios da gente gravar, então, esse momento às vezes era até marcado em uma agenda, era marcado em algum lugar e era celebrado, de modo que eu tenho certeza que as mamães que estão aqui são muito bem capazes de dizer, olha, o primeiro passo do meu filho foi no dia tal, ele tinha um ano, ele tinha 9 meses, sabe? Primeira palavra, primeiro passo, não é? É um fenômeno inevitável que a gente vive. Não é? A gente dá o primeiro passo e sabe o que acontece? Não para mais de andar. A gente vai seguindo, a gente vai andando, não é? E a gente vai vivendo, a gente vai andando, vai caminhando. Quando a gente é pequeno, bebezinho, criancinha pequenininho, os pais controlam os passos da gente. Eles dizem para a gente onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, né? Onde a gente pode andar, onde a gente não pode andar. E não é raro que a criança, e a Escritura diz isso, né? Que a estultícia está no coração da criança. A criança pequenininha, né? Ela às vezes não tem muita noção de onde ela anda. É por isso que os pais precisam ficar atentos, precisam ficar de olho. Eu mesmo tenho uma experiência que não é nada agradável, não é daquela que conta os primeiros passos. Nesse caso, nem tanto os meus primeiros passos, mas da minha irmã mais velha, minha irmã Patrícia. Ela estava aprendendo a andar. Minha mãe estava grávida da minha irmã Lilian e eu estava no colo. Aí minha irmã disparou pela rua João Guilhermino e saiu no meio da avenida. E a minha mãe com o bebê no colo e aquela barriga de 9 meses tentando correr atrás para pegar a menina e ela conseguiu. Só que nisso, umas pessoas que viram a cena vieram ajudar e ela caiu no chão comigo, com a Patrícia e tal, e um cara ainda pisou na minha perna e quebrou minha perna. Você vê a experiência de primeiros passos. Mas é porque o bebê é assim, não é? Ele precisa ser direcionado. O caminho dele precisa ser vigiado pelos seus pais. Só que a criança vai crescendo e ela vai sendo encorajada, vai sendo ensinada, ela vê o exemplo dos pais, né? E pela instrução dos pais ela começa a andar sozinha. Né? Chega uma hora em que a criança já nem precisa mais ser tão tutelada no seu caminho. Talvez alguns de vocês aqui, alguns de nós aqui, nos lembremos da primeira vez que a gente fez um percurso sozinhos. Eu lembro, por exemplo, quando a minha mãe deixou eu ir para a escola sozinho pela primeira vez. Naquele tempo, a gente era um pouco mais autônomo assim do que as crianças de hoje. Eu tinha 5 anos, mas a minha mãe já deixou eu ir para a escola sozinho e eu me senti um homem zarrão, né? Sentia um homem poderoso.
porque eu podia fazer aquele trajeto que era curtinho, né? Mas na cabeça da gente parece que a gente está atravessando o país inteiro naquele caminho. E a gente vai aprendendo assim, desde cedo, os caminhos. A gente vai aprendendo aquele velho caminho que a gente repete, o caminho batido, que tem aquelas referências, aqueles lugares que nos são familiares e que a gente olha para eles e que eles servem de guia para levar a gente no destino que a gente quer chegar. E a gente vai incorporando, então, desde muito cedo na vida da gente, essa noção de caminhada, de que na vida a gente caminha, de que na vida a gente assume uma direção, que a gente vai por um caminho, e que a gente tem caminhos importantes na vida da gente. E há certos caminhos que realmente a gente não vai esquecer nunca, não é? Se a gente fosse aqui, se a gente vivesse aqui no ambiente rural, eu ia dizer que a gente não esquece o caminho da roça, né? O caminho da roça é aquele caminho velho que o homem da roça faz diariamente, né? Para arar a terra, depois para fazer o plantio, depois para regar a terra, para tratar da plantação e depois para fazer a colheita. Quer dizer, ele tem aquele mesmo caminho diário, batido, com o sol às vezes batendo no seu rosto e às vezes com a chuva caindo sobre ele. Ele vai repetindo aquele caminho que é o caminho da roça, que está sempre lá. Só que a gente mora na cidade. E aí a gente tem caminhos que são um pouco mais diferentes, mais complexos. Mas a gente vai aprendendo os caminhos da gente, mesmo na cidade. Né? Desde os caminhos próximos da onde a gente está, que é sempre a nossa referência, é a casa da gente. A gente tem um caminho para o açougue, para a padaria, para o mercado. Né? E se a gente conhece bem os caminhos da cidade, a gente não precisa nem de GPS para andar por ela. E é muito ruim quando a gente perde o caminho da gente, não é? Quando a gente se sente perdido, sem direção, a gente fica muito angustiado. Se perder é uma coisa muito ruim, que faz mal para a gente. Né? Quando a gente não sabe exatamente como a gente faz para chegar onde a gente precisa. Estou vendo o pastor Gilson sentado ali, eu lembro bem de uma situação em que a gente viveu juntos aí, muitos anos atrás, né? Em que a gente viajou para um país distante, numa outra cidade, e a gente foi lá conhecer aquele lugar maravilhoso. Né? E eu não vou dizer exatamente quem fui que fez isso, né? Mas eu disse para ele, não se preocupe, eu conheço o caminho. E aí ele ficou despreocupado, de fato. E a gente, então, saiu até aquele local para ver as coisas bonitas que tinha ali e voltou tarde da noite, já para lá das 11 horas. E aí aquele caminho que a gente achava que conhecia, na verdade não conhecia tão bem porque eles eram muito parecidos. As estradas que a gente pegava, as ruas eram todas idênticas. Essa rua aqui, a gente seguia por ela e chegava, não era o nosso hotel, e aí pegava a rua de baixo, no começo foi divertido, mas depois começou a dar vontade de ir no banheiro, e começou a dar angústia, e a gente não achava o caminho. Naquele tempo a gente não tinha o GPS no celular, e não tinha aqueles meios mais fáceis que a gente tem de navegar por uma cidade desconhecida, e a gente rodou, até que uma hora a gente conseguiu achar um ponto comercial, e fez ali, perguntou para alguém a direção, e finalmente chegou no caminho da gente. Porque ficar perdido é ruim. A gente quer estar num caminho seguro. A gente quer saber exatamente para onde a gente vai. Não é? Um caminho da casa, por exemplo, é um caminho tão batido e tão importante para a gente. A gente não esquece nunca. O Brasil é um país que desbravou caminhos. Não é? No século XVII, nós tivemos aqui os bandeirantes. Eles desbravaram o interior do Brasil, abrindo as matas e fazendo estradas, explorando riquezas, criando caminhos novos. Alguns desses exploradores, aliás, deram nome a algumas das nossas estradas mais famosas, Raposo Tavares, Fernão Dias, não é? Mas muito antes deles, e essa até é uma conversa que a gente teve um dia desses lá no presbitério, foi muito interessante, a gente falava dos caminhos dos indígenas, séculos antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Você já ouviu falar de um caminho chamado Peabiru? Esse caminho é interessante. Ele foi desenvolvido por indígenas tupi-guaranis. Aliás, a palavra Peabiru significa isso mesmo, caminho pela grama. E esse caminho pela grama que os tupi-guaranis fizeram, eles vão lá de Cusco, lá do Peru, até a região de Ilha Comprida, no interior do litoral paulista, atravessando os Andes, chegando até a Cananéia e o litoral paulista. E a razão por que caminho evoca essas ideias assim tão poderosas é porque eles
representam muito mais do que a gente sair do ponto A até o ponto B. Caminho é algo que mobiliza a gente, que faz com que a gente dê esses nossos primeiros passos na direção de algum lugar importante. Caminho é percurso, caminho é trajetória, caminho é direção. Caminho, gente, é destino. Caminho é destino. Caminho é importante. É uma imagem que indica que a gente saiu de algum lugar e vai para algum outro lugar. E que a gente quer chegar nesse lugar. E é por isso que a Escritura usa muito essa imagem. A imagem dos caminhos. É uma imagem poderosa e muito recorrente na Bíblia. Ela aparece em muitos lugares. Você pode até concluir que essa primeira imagem aparece logo quando Adão peca. Porque a Escritura vai dar conta para a gente que naquele momento dramático da história da humanidade, representada na figura de Adão, ele saiu por um caminho lúgubre, escuro. Ele tentou se esconder de Deus, se esgueirou por um caminho desconhecido. E Deus perguntou: onde você está? Adão, onde estás? E depois disso, quando Deus revela o caminho onde ele está, Deus o coloca caminho para fora do Éden e oculta a entrada desse caminho dos olhos de Adão e de todos os seus descendentes, de todos nós. E ao longo da história da redenção, registrada nas Escrituras, esse contraste de um caminho de Deus, um caminho dos homens, um caminho que leva ao céu, um caminho que leva para a perdição, aparece recorrentemente. Nós vemos isso em Jacó, num caminho que é representado por uma escada que leva ao céu. Nós vemos isso em Babel, num caminho que os homens constroem uma torre para que eles mesmos possam ser o centro dela. Nós vemos isso no caminho do povo de Deus rumo à terra prometida. Como também vemos o caminho do povo de Deus para o exílio, expulsos de sua terra. Vemos o povo no caminho do templo, para adorar, para cultuar ao Senhor, numa imagem tão bonita que encontra inclusive nos Salmos de Romagem. Mas também vemos o pior do povo de Deus caindo em idolatria grosseira, construindo os seus postes ídolos pelos caminhos de Israel. E a gente então vai percebendo, aqui nas Escrituras, que há uma imagem poderosa, evocativa, de dois caminhos. Dois caminhos. Um caminho largo, de fácil acesso, onde nós damos os nossos primeiros passos naturalmente. E é de um percurso antigo, tão antigo, que remete até a saída do Éden, a Adão. E que lá na outra ponta leva até a perdição. E há também um caminho mais belo, um caminho estreito, é verdade, de acesso difícil, de trajeto complicado, que tem subidas e descidas, que tem vales e montes, mas um caminho seguro, um caminho bom, um caminho que leva para a morada de Deus, para a casa do Pai. O livro de Provérbios usa muito essas ilustrações dos caminhos, apontando o caminho da sabedoria, caminho da fidelidade, caminho da felicidade, o caminho das bem-aventuranças, o caminho das bênçãos, mas também o caminho da perversidade, o caminho da sensualidade, o caminho da tolice, da estultícia, não é? E se quiser colocar no português um pouco mais chulo, o caminho da burrice. E a gente sabe que alguns caminhos são caminhos de burrice mesmo, né? E a linguagem de Provérbios é de que o fim desses caminhos é morte. É morte. É um caminho como que se fosse para o cemitério, para o nosso lugar de sepulcro. E, meus amados irmãos, essa é a imagem do Salmo 1. É a imagem de dois caminhos. O Salmo 1 é um salmo sapiencial. É um salmo de sabedoria. É um cântico que era aprendido bem cedo pelas criancinhas. As criancinhas, sabiam? Elas aprendiam a cantar o Salmo 1.
E é interessante porque a gente memoriza mais facilmente o Salmo 23, né? E a gente tem a tendência de supor que o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, maravilhoso salmo, é o salmo mais conhecido de toda a Escritura. Mas não é. O salmo mais conhecido de toda a Escritura, ao longo da história, é este salmo que nós vemos aqui, o Salmo 1. É a porta de entrada para os salmos. Normalmente a gente lembra as primeiras frases de alguma coisa bastante importante, não é mesmo? Aqueles que se lembram das suas aulas de literatura, né, vão talvez rapidamente trazer à memória as primeiras frases do canto 1, dos Lusíadas, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, mais do que prometia força humana, em perigos e guerras esforçados, etc. Vocês sabem. A gente lembra das primeiras frases. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente lembra porque é a porta de entrada para aquele livro, para aquela sessão importante. E esse salmo era cantado pelas criancinhas. E é um salmo que ensina a sabedoria. E mais do que isso, é um salmo que prepara o adorador para o mundo de adoração que está no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro de cânticos, é um livro de orações, é um livro que apresenta o rei, como a gente vê logo no Salmo 2, a todos os seus súditos, né? E ele então começa com esta sabedoria dos caminhos para indicar que aquele que é bem-aventurado, que está no caminho de Deus, é este que adorará o rei, que conhecerá o rei. E este salmo, então, ilustra, falando da congregação de justos, que essa congregação dos justos é que está apta para entrar no santuário, para cantar, para louvar ao Senhor. E para chegar nessa congregação dos justos, o salmo fala de 2 caminhos. O caminho do bem-aventurado e o caminho do ímpio. E quando o Salmo fala de 2 caminhos, gente, ele está falando, na verdade, de 2 amores. Esses 2 caminhos são 2 amores. Esses 2 amores são incompatíveis um com o outro. Por isso que eles são ilustrados por caminhos diferentes. Quem segue por um caminho não pode seguir no outro. Quem segue pelo outro caminho não pode seguir no primeiro. E a gente tem, então, esse caminho que também foi ilustrado por John Bunyan no seu Peregrino, que seguia por um caminho. E esse caminho dos ímpios, ele é semelhante àquele caminho da feira das vaidades. Hoje a gente encontra todas as coisas que apelam aos nossos sentidos. O culto à imagem, ao poder, grana, influência, são produtos que estão nessa feira da vaidade, nesse caminho largo, não é? E eles vêm sempre com bônus. É que nem aqueles produtos do supermercado. Você compra um e ganha um segundo de graça. O que você ganha quando você compra alguns desses produtos são inveja, iras, promiscuidade. Essas coisas andam juntas com os produtos que estão nesse caminho. E essas coisas, elas estão nesse caminho largo, nesse caminho velho e batido, e são semelhantes a, se puder ilustrar, aquilo que a gente vê nas ruas do Distrito Vermelho de Amsterdã. Eu tive a oportunidade agora, recentemente, no mês de julho, de fazer uma viagem a Amsterdã e fiquei chocado com os caminhos daquela cidade. Uma cidade tão bonita, tão próspera, tão histórica, tão cheia de símbolos importantes, mas de caminhos tortuosos, que vende o pecado nas vitrines, diante de todos, escancarado, de forma exposta. E os que estão nesse caminho amam o que este caminho tem para oferecer. Por isso é um caminho de amores. E o caminho por onde a gente anda revela aquilo que a gente ama. Revela aquilo que está no coração da gente.
Mas o salmista vai dizer que há um caminho melhor. Ele diz que há um caminho de boa aventurança. Sabe? Ser bem-aventurado aqui é mais do que ser feliz. Essa é uma tradução que tem sido empregada algumas vezes. Feliz. Mas vai além da felicidade, a bem-aventurança é encontrar o favor de Deus. É estar em paz com Deus, é desfrutar das bênçãos dele pelo caminho. É desfrutar de um bem-estar que Deus dá em todas as áreas da vida da gente. Nesse caminho a gente também recebe dons de Deus. Há coisas que Deus nos oferece por este caminho e que nós podemos recebê-las como dons divinos. Mas esses dons, eles são reservados para lugares legítimos. Nós temos o sexo, que é reservado para o casamento, o dinheiro que é conquistado pelo trabalho honesto, os relacionamentos que são marcados por amizades leais, amorosas, altruístas. E desfrutar do bem-estar que Deus dá para a gente, da boa aventura, não é que a gente não vá passar por dificuldades. Às vezes, mesmo quando Jesus está no barco, as águas ficam agitadas e a tempestade bate. Mas a diferença é que Jesus está no barco e a gente está com Ele. Esse também é um caminho que revela onde está o coração da gente. Onde está o nosso amor. O Salmo 1 é um salmo dos dois caminhos. É um salmo de dois amores. E a pergunta que o salmo evoca para todos nós hoje é: por onde eu tenho andado? Qual o caminho que eu tenho andado? Qual o caminho? Onde eu estou? Qual o destino dos passos, de cada passo que eu tenho dado? O salmista revela para a gente que algumas características do caminho revelam exatamente onde a gente está. Os contrastes desses caminhos são vívidos. Eles nos mostram a diferença entre um caminho e outro. O caminho mau, o caminho ímpio é marcado por companhias muito ruins, de ímpios, pecadores, escarnecedores. Nós temos nessas figuras uma progressão que faz com que a gente ande, que a gente pare, a gente se assente. Quer dizer, essa progressão de pensamento, do coração, é quando a gente se aparta primeiro do caminho de Deus e depois a gente entra numa relação com o pecado e depois o pecado se torna confortável e amigável para a gente. A gente ouve os conselhos dele. E o estilo de vida, dos valores desse mundo caído, que está nesse caminho largo, de alguma maneira vão sendo incorporados de maneira tal que aquele que sai do caminho de Deus chega ao ponto de, no seu estágio mais bruto, zombar das coisas de Deus. Esse é o caminho de escarnecedores. Pare para pensar. Quem escarnece é aquele que, mesmo conhecendo as coisas, é capaz de zombar delas, desprezar o caminho de Deus. Não são poucos os que amam as coisas deste mundo, que amam os caminhos deste mundo, e que desprezam as coisas de Deus e zombam delas. Numa situação em que um abismo sempre puxa outro, e uma paixão pecaminosa vai inflamando outra. E é possível que quem ande por este caminho vá se tornando talvez até semelhante à mulher de Ló num caminho. Se torne uma estátua de sal. E fique ali como um emblema, um provérbio de um caminho mau, das más escolhas. Há um alerta nessa palavra do salmista, na sabedoria que ele coloca diante dos adoradores. Um alerta solene que revela para a gente que é possível que nós demos passos em falso, passos trôpegos, e que nesses tropeços a gente saia do caminho. Que a gente possa entrar num caminho que é perigoso, destrutivo.
que é possível haver desvios de rota, que possamos talvez tomar atalhos com escolhas que fazemos, com pessoas com as quais andamos, com ideias com as quais interagimos, que de repente vão tirando a gente desse caminho bom, colocam a gente num labirinto, e a gente fica nesse labirinto de espelhos, em que a gente não sabe nem como entrou e muito menos como faz para sair dali. E fica andando. A gente sabe que há caminhos perigosos. Um dia desse eu estava com o pastor Rubens em São Paulo, à noite, e a gente estava saindo de um local, voltando para São José dos Campos, e tinha uma outra pessoa dirigindo a gente entrou num bairro perigoso, que é dominado pelo PCC. E era quase meia-noite, e a gente estava ali num caminho ruim. E eu fiquei meio apavorado, queria sair de lá rápido. Porque a gente sabe quando um caminho é mau, e às vezes a gente entra por ele, vai andando naquele lugar que é perigoso, que é terrível. E a grande verdade, gente, sabe o que é? É que nas nossas vidas a gente já começa nesse caminho mau. Essa é a nossa história. Nossos primeiros passos são nesse caminho do ímpio. Às vezes nós somos o pecador, ou o ímpio, ou até mesmo o escarnecedor do caminho. Que é ali que a gente começa. O caminho nosso. Lá saindo do Éden. É um caminho que leva para a destruição. E os nossos primeiros passos estão lá. Mas a gente é chamado aqui à bem-aventurança. A gente é chamado aqui a um caminho melhor. A gente é colocado diante de um contraste de dois caminhos. Um caminho de más companhias, um caminho de destino terrível e um caminho que é guiado pela palavra de Deus. Olha que interessante. Se de um lado, num caminho, você tem más companhias, o pecador, o ímpio, o escarnecedor, do outro lado, a gente tem a companhia de Deus. A gente tem a companhia de Deus na lei dele. Porque o caminho bem-aventurado é o caminho que nos leva a meditar na lei de Deus. E o que é, gente, meditar na lei de Deus? Nós decoramos alguns versículos, isso é maravilhoso, mas não é apenas que nós acessamos aqui um disco rígido, onde a gente consegue encontrar um versículo bíblico. Mais do que isso, é ter a palavra de Deus no coração da gente. A Shemá, texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 3 a 9. É um texto que ensina para a gente o que é meditar na lei de Deus. O texto diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meditar na lei de Deus é ter a palavra de Deus no coração. É mais do que isso, é ter a palavra de Deus como luz e como guia para as nossas vidas, para o nosso caminho. Meditar na lei de Deus é ter a palavra de Deus como aquela que vai informar todas as grandes decisões da vida da gente. É aquilo que vai iluminar a nossa mente, o nosso coração. Aquilo que vai determinar as nossas companhias. Aquilo que vai determinar as nossas decisões. Aquilo que vai determinar as questões difíceis, dos dilemas que a gente enfrenta. Se meditar na palavra de Deus, o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus, é a companhia de Deus, são os valores de Deus, é aquilo que Deus ama. Nós amamos estas coisas, meditamos nelas, e elas é que vão então pavimentar o caminho que a gente segue. Palavra de Deus. Parâmetro. Paradigma. É a vontade bonita de um Deus belo, expresso na lei, que serve como guia,
como bússola, como mapa, para que a gente não se perca nas ruas escuras de uma cidade desconhecida. Ele aponta sempre para a direção certa. Meditar na lei de Deus é confiar na provisão divina. É reconhecer a providência de Deus. É não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Meditar na palavra de Deus é nos rendermos à sabedoria da palavra de Deus em detrimento da nossa própria. E isso é bom caminho. Isso é boa ventura. Isso é ser bem-aventurado. É o caminho que a gente deve seguir. Então há esse contraste de um caminho de más escolhas, de más companhias, de impiedade e de destruição. De um caminho de sabedoria e de graça, de misericórdia. Eu fico pensando, às vezes, naqueles discípulos no caminho de Emaús. Você lembra da história? Jesus tinha sido morto, mas ele ressuscitou. A notícia da ressurreição de Jesus não chegou para todos. E esses discípulos, eles caminhavam abatidos naquele caminho de Emaús. E Jesus estava do lado deles. Jesus falou da palavra de Deus para eles. Salmos, profetas, a lei, todas apontavam para a crucificação de Jesus. E eles não se deram conta que Jesus estava com eles naquele caminho. E depois eles disseram um para o outro, não nos ardeu o coração quando ele nos falou essas coisas. Sabe que às vezes o caminho que a gente segue, gente, no caminho da fé, no caminho bem-aventurado, Jesus está lá do nosso lado, alimentando a gente com a palavra. E às vezes a gente nem se dá conta que ele está ali. Que é ele quem está guiando a gente naquele caminho. Mas ele está ali. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele convida todos, homens, mulheres, todas as pessoas, a entrarem nesse caminho bom, que é Cristo. E se você ainda não fez isso, então ouça a voz de Cristo que te chama para crer nele, depositar toda a sua confiança nele, para dar os seus primeiros passos nesse caminho da fé, que é o caminho de Cristo. Mas se estamos em Cristo, nós podemos caminhar com segurança, mesmo quando a gente não perceba que Jesus está perto. Que às vezes acontece isso. Mas vamos com segurança nesse caminho batido. Com muito cuidado, porque há atalhos, há desvios, há labirintos que podem nos tirar do caminho da boa ventura. Nós precisamos ser atentos para que conselho do ímpio, para que a roda dos escarnecedores, para que as ideias desse mundo não contaminem a gente, não façam a gente tropeçar, não desvie a gente para um caminho distante do caminho do Senhor. A gente não deve perder tempo na caminhada da gente, na caminhada de fé, gente. Às vezes a gente perde tempo nessa caminhada. Quando a gente para, quando a gente sai da rota, quando a gente desvia. Não faça isso. Pode ser que, a semelhança do caminho de Emaús, a gente até nem se dê conta. Jesus está ali. Mas ele está no caminho de Cristo. Ele está sempre junto com seus discípulos. E ele vai ardendo o coração da gente pela palavra que aponta para ele mesmo, para Jesus. Que ele nos dê firmeza nos passos. Nos dê segurança para que essa luz da palavra que ilumina o caminho da gente nos mantenha no caminho bom, no caminho santo, no caminho reto, no caminho de luz, no caminho do Senhor. E que Ele nos abençoe, nos dê nessa jornada nossa, na nossa caminhada, a graça dEle. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sabedoria que é na Tua palavra, que nos alerta dos perigos, dos maus caminhos.
e que nos chama a andar no caminho onde está o Senhor Jesus Cristo, sendo alimentados por Ele, meditando na sua lei, sendo guiados pela palavra do Senhor, para que as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas companhias, todas, sejam em conformidade com a vontade do Senhor, expressa nesta lei que é santa e boa. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja que aqui está, e fortalece os nossos passos no caminho do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.